já que, como a gente tinha falado, né, em outras aulas, tecido epitelial é a parte de que reveste qualquer órgão, no caso, né, e também pode ser a que reveste nosso corpo, né, a pele, que geralmente é dentro de todos os tecidos epiteliais que a gente vai falar, a pele é o maior, né, já que praticamente a pele é um órgão que está composto por tecido epitelial, que ele é diferente de todos os órgãos que a gente vai ver na estrutura, na composição, já que praticamente ela tem uma estruturação diferente, mas não deixa de ser um tecido epitelial também, tá? Então, quando a gente pensa em tecido epitelial, vocês têm que lembrar assim, eu sempre coloco essa imagem presente aqui que eu vou mostrar para vocês. O que vocês estão vendo aqui? Estão vendo, né, no caso, um grupo de muita gente, né, conformados por vários, na estrutura organizada, né, no caso de militares, né, no caso atrás gentes, vários tipos de pessoas. Mas o que trago com isso? Os nossos tecidos, eles são dessa mesma forma, eles são estruturados conforme a ação que eles têm. Então, se um momento eu coloquei, né, na primeira parte, totalmente bem estruturado, o exército que está ali, ele está mostrando, né, que tem um padrão bem diferenciado. E que depois tem outro tipo de células diferentes, né, no caso. O que a gente chega é que esse tipo de estruturação bem certinho, que no caso tem o exército, seria o tecido epitelial. Esse tecido epitelial é a estrutura, é mais forte. Ele tem uma estruturação maior, melhor que os outros tecidos, que tecido conjuntivo, que tecido muscular, porque ele está com a função de suporte, na verdade, frente a movimentações do órgão do qual ele conforma, tá? Então, o tecido epitelial, ele é importante porque, primeiro, ele forma a pele, e a pele é o maior órgão do corpo humano que nós temos, tá? Então, por isso é importante o tecido epitelial. Além do mais, dependendo do tipo que a gente observar, a, a renovação celular, ela é muito rápida, tá? Até nós tínhamos comentado, né, o tecido epitelial, no caso do tubo digestório, especificamente no intestino, estômago, ele é de 1 a 2 semanas. Então, ele é muito rápido. Já tecidos, no caso, já um pouco menos, com menos atuação, imaginemos, do fígado, do pâncreas, já ele demora um pouco mais. Então, dentro dos tecidos epiteliais, na questão de renovação celular, ela segue uma hierarquia. E geralmente é por questões de uso. Se você pode pensar, sistema digestório é uma cavidade, é um sistema aberto, né? Uma cavidade aberta. Então, os epitélios que revestem, eles têm que ser renovados com maior rapidez do que se a gente pensa do pâncreas ou do fígado. Então, eles são diferentes. Não sei se deu para entender essa questão. E outra coisa é que o tecido epitelial é o que entra em contato diretamente com nos sistemas abertos, né, como o sistema digestório. Quando você come, todo o alimento que vem de fora, né, entra pela boca, esova, ou chega no estômago. Então, o epitélio primeiro que recebe esse alimento, né, que é externo, né, então a renovação dessas células é importante por uma dessas causas também. Além do mais, quando a gente se põe a falar de tecido epitelial, né, no caso, ela também reveste ou forma a superfície de todas as cavidades corporais, incluindo glândulas, ductos e vasos. Então, ela está presente em todo lugar. Mas então, imagina, nos 2 lugares que ela está mais presente, primeiro, na pele, né? Na pele, o principal deles, tanto que esse tecido epitelial é diferente das outras superfícies que a gente vai ver. Eles têm todas as cavidades corporais, qualquer tipo de cavidade corporal, que inclui glândulas, né? Aí você fica pensando glândulas, né? Todas as glândulas secretórias. Então você lembra glândulas salivares, glândulas sebáceas, ductos, qualquer tipo de ducto. Imaginemos no rim, a gente vai falar, né?
os ductos. Ela também pode ser até no sistema circulatório, ductos sanguíneos, nos vasos, tá? E qual que é a função, então, de uma maneira geral, desse tecido epitelial? Primeiro, né, no caso é secreção, já que eles secretam algumas substâncias, imaginemos do tipo glandular, que toda glândula, quando vocês escutam falar glândula glandular, é porque é uma estrutura que secreta alguma coisa. Pode ser um hormônio, pode ser algum fluido. Imaginemos a próstata, é uma glândula, ela secreta. Bem, outro, no caso até a glândula mamária também, né? Ela tem uma função de secreção. De proteção, basicamente, também é uma das principais, no caso, porque ela entra em contato com outras substâncias. O que eu falei, sistema digestório, intestino, esôfago, no caso, estômago, que eles são cavidades abertas, então eles entram em contato com o alimento, com qualquer coisa que a pessoa, né, e colocar na boca e conseguir deglutir, que é uma substância estranha, né, para o corpo. Então, o tecido epitelial cumpre essa função de que de proteger os outros epitélios que tem, né? Os outros tecidos, no caso, desculpa, os outros tecidos, como é conjuntivo, cartilaginoso, muscular. Então, você percebe a importância desse tecido epitelial. De absorção, pessoal, porque ela também tem uma parte que absorve. Aí a gente está falando mais que tudo sobre sistema digestório. Estamos falando sobre estômago, intestino, que além de proteger, secretar, ela também absorve as substâncias. Imaginemos, né? Alimentícias, né? No caso, no estômago. Ela só vai absorver, né? No caso, proteínas já quebradas previamente. No intestino delgado, a maioria dos nutrientes são absorvidos, então elas têm uma capacidade de absorção. E quem desenvolve isso? O tecido epitelial, porque ela tem uma diversificação de diferentes tipos de células. Ou seja, o tecido epitelial é um conjunto de células, não é? Agora, as células que conformam o tecido epitelial, elas têm funções variadas, conforme a função desse órgão, né? Ou captação de estímulos, no caso, né? Podemos falar de mioepitélios, aí estamos falando de epitélios musculares. Esses tecidos epiteliais, né? O tecido epitelial de maneira geral, elas têm uma classificação que pode ser do tipo simples, porque quando a gente fala de tecidos epiteliais, a gente está falando de camadas, que são camadas. Imagina uma parede de tijolo. Você vê que tem uma parte, uma linha, né? De só tijolos. Tem outra linha, outra linha. Imagina, isso seria um tecido epitelial, que são várias camadas, tá? No caso, se for uma camada simples, que é conformada por uma simples linha de tijolo. Só imaginando, viu? Que cada tijolo é uma célula. Cada tijolo é uma célula. E se for uma estratificada, porque são estratos, são vários, né, no caso. Então, aí a gente vai encontrar um pouco mais. Aí, o que liga, né, o que junta muitas vezes todas elas, porque elas vão precisar estar ligadas umas das outras, vão ser através de um tecido conjuntivo. Porque lembra que o tecido conjuntivo é conjunção, é unir, é ligar um tecido com outro. Então, no meio desses tecidos, dessas camadas do tecido epitelial, tem também tecido conjuntivo subjacente, que é através de o que a gente chama uma membrana basal, membrana basilar, que é o que liga, né, no caso. Dentro desse tecido, no caso, simples, vamos ter vários tipos, no caso, né? Nós vamos ter, num primeiro momento, o tecido pavimentoso. Não, peraí, não, está certo. Tecido pavimentoso, né? São células que conformam a camada, são células finas e achatadas. São células finas e achatadas. E atua na difusão, no caso, né, de diferentes secreções que possam ter, que reveste o coração e todos os vasos sanguíneos. Então,
Onde encontramos, isso é importante a gente saber, onde encontramos epitélio simples pavimentoso? No coração, né? Revestem o coração e os vasos sanguíneos. Assim também, né, no caso, células aéreas e cavidades corporais. Essas células aéreas, a gente está falando, né, células do trato respiratório superior, tá? Então, aqui no nariz. E mesotélios, né, no caso. Quando a gente chama mesotélios, é aquilo que fixa os órgãos aqui na cavidade abdominal. Que todo órgão ele está fixo, no caso, a parede, a coluna, através de um mesotélio. Podemos observar aqui nas figuras, né? No caso, epiteliocínio é uma camada fina, achatada. Onde mais podemos encontrar, com o exemplo já mostrando nas lâminas? No pulmão. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um pulmão de rato que não deixa de ser diferente do pulmão de humano. Então, você está vendo que, lembra, o pulmão, quem já viu nas lâminas quando a gente fez a aula prática, ele é uma rede. Ele é uma rede grande, na qual ele é conformado por células do epitélio simples pavimentoso. Observa como é, a seta está marcando aqui uma celulinha. Você vê um ponto roxinho? Deixa eu até aumentar aqui. Você vê um ponto roxinho aqui, o núcleo. E do lado vai ter outras células também, onde tem os pontinhos roxinhos, são os núcleos. Então tem aí cada uma desses roxinhos, seu núcleo, e aí vai ter uma célula do epitélio simples pavimentoso, tá? Também vamos ter no coração também, obviamente, como tínhamos falado. Temos também os epitélios simples, temos o tipo cuboide. Cuboide ou cúbico também é chamado, né? Pode chamar de qualquer forma, é igual, cúbico ou cuboide. Então, geralmente, esse tipo de células, elas têm uma função mais que tudo secretora e estão envolvidas em glândulas. Lembra que eu falei? Tem bastante em glândulas. Glândulas são qualquer órgão que cumpre uma função de secreção de alguma coisa, né? Podemos ter elas aonde? Em qualquer glândula do corpo, né? Tubos renais, os bronquíolos terminais, aí estamos falando do sistema respiratório inferior, dentro do pulmão, né? Os bronquíolos, e ductos das vias reprodutoras também, no caso. Então, o epitélio simples é porque cuboide, em forma cúbica, forma aparentemente parecida com um cubo, né, no caso. Obviamente não é tão perfeito, mas é bem parecido, né? Aí, se você observa aqui, na figura que eu vou marcar aqui, né, podemos observar que na camada superior é o tecido epitelial, no caso, epitélio simples cúbico. Aí, o que liga com o tecido conjuntivo, onde encontramos capilares sanguíneos, e a lâmina própria, isso aí é tecido conjuntivo, né? Tem uma membrana basal, lembra aquela membrana basilar que nós falamos, que faz parte do tecido conjuntivo adjacente, que é o que une, no caso, os tecidos epiteliais ao resto de tecidos. Então, o tecido conjuntivo é muito importante, porque ele vai cumprir essa função de ligar um epitélio com outro. Agora, né, temos o epitélio simples, aqui mostrando a figura, né, novamente, né, só que aqui é de um rim. O que estamos mostrando nesse rim? Um rim, né, sabemos que é um órgão de filtração, produção de urina, muito importante, né, para o corpo humano, um órgão de depuração de substâncias e que forma urina, principalmente para a eliminação de substâncias nocivas, muitas vezes, ao corpo. Então, nela, todo o sistema, ele vai ser conformado por diferentes partes. Uma delas são que os túbulos distais. Aqui, estou marcando, aqui as setas estão marcando, né? Mas aqui eu vou desenhar todos os túbulos distais. Temos os túbulos proximais e os túbulos distais, que conformam, né? Que são os que vão encarregando de levar a urina, né? Para ela ser secretada através dos ureteres, da uretra e do órgão, né, correspondente. Professor, só um Oi. pouquinho.
Neste caso, os núcleos são sempre laterais ou pode variar? Ah, dos núcleos celulares? Sim, É. geralmente. No caso, o primeiro que a gente viu do epitélio pavimentoso, como a célula é tão achatada, não dá para distinguir se ela é muito lateral. Onde a gente vai ver mais lateralizada, normalmente, como tínhamos visto antes, né, nos tecidos musculares, né, mas aqui tem uma certa lateralização. E esse simples cúbico, ele possui. A gente vai fazer agora, vou mostrar para vocês. Se você observa aqui nas próprias setas, né? Aqui está nos mostrando o quê? Um túbulo renal, né? E ele conformado por células epitélio simples cúbico. Aí você observa que a lateralização desse núcleo, né, acontece. Mas por quê? Porque na parte interna, não sei se dá para observar, deixa eu, que quando você faz o zoom aqui não, aqui, vou mostrar aqui essa parte aqui, ó, tô marcando a célula, ela tem o que? Nessa parte que está dando, mostrando para o lado de dentro, né? Aqui onde estou marcando é o que? O lumen, ou a luz, no caso desse túbulo. Aqui tem uma zona na qual vai ter o que? Vai ter, no caso, cílios, né? E essa região, ela não pode estar muito perto do núcleo. Por isso que ela se lateraliza um pouco. Mas dependendo do tipo de epitélio, ela pode mudar, viu? Pode mudar, tá? Que não dá para diferenciar bem. Mas aqui o importante é observar que a forma é cúbica, né? Um epitélio cuboide ou cúbico. Obviamente não é tão perfeito, né? Mas é bem mais parecido com um cubo, né? Uma estrutura cúbica. E isso acontece no rim, né, principalmente, onde a gente pode diferenciar mais esse tipo de estruturas. Já vamos ver nas próximas, né, como acontece essa lateralização dos outros núcleos em outras células do epitélio. Tudo bem? Beleza. Beleza. Agora temos o epitélio simples colunar. O epitélio simples colunar, ele é um epitélio característico do trato gastrointestinal. Tá? O TGI, mais conhecido. Ela reveste praticamente quase todo o trato gastrointestinal e ela atua também na secreção e absorção, já que cada uma dessas células que estão presentes nesse trato gastrointestinal, e aqui que eu vou colocar o TGI, né? Ah, gente, é ruim para escrever aqui. Então, até aqui, viu, pessoal? Tá meio ruim de observar aí, mas é toda essa camada que está aqui. Vou marcar até melhor, mais fácil dessa forma. Todo isso aqui é o epitélio simples colunar, também chamado de prismático também, né? E pela forma, né, que é forma de uma coluna. No caso, então, ela trabalha no que? Também na secreção e absorção. Né? Na superfície pode estar coberta de microvilosidades, é aquilo que estava falando para vocês, né? A absorção se dá através dessas microvelocidades. Mas, professor, é tudo que tem, imaginemos do trato gastrointestinal, tudo tem? Não necessariamente. O esôfago, que faz parte do tubo digestório do trato gastrointestinal, ele não produz, ele não absorve nada, ele só secreta. Ele secreta o quê? Muco, para que no momento que a gente esteja passando, deglutindo, ela seja mais fácil, né, na, na deglutição desse alimento. Agora, se for mais para baixo no estômago tem pouco, né, mas onde tem mais vai ser no intestino delgado, tanto no primeiro terço do intestino delgado, que seria o duodeno. É aí onde as microvelocidades têm maior abundância, porque a característica maior dessa parte do tubo digestório é de absorção, tá? Mas ela também tem células secretoras, no caso. No intestino, no estômago, é mais que secreção de diferentes tipos
de fluidos. No caso, podemos ter muco e temos também os ácidos gástricos, né, que conformam os sucos gástricos no estômago. Aqui uma forma como seria, né? Uma forma, aí você vê uma forma colunar ou também prismática, né? Como a gente vai ver. E aqui observamos também levemente que a lateralização desse núcleo. Se você observa nesse intestino delgado, no caso, que podemos até falar que é o primeiro terço, se é do duodeno, podemos observar que tudo que está marcado aqui, isso aqui é o tecido, né? É todo o tecido, é o epitélio simples prismático, conformado por células colunares, na qual, se você observa aqui a parte da luz intestinal, né? Que aqui não dá para observar muito bem, porque está tudo bem apertadinho, é aqui, ó, onde tem esses espaços esbranquiçados, é onde tem a luz, o lúmen intestinal que a gente fala, tá? Então, você observa aqui que, se você observa aqui, tem as células colunares, né? Com uma leve lateralização dos núcleos. Porque na parte interna, aquela parte que dá para o lúmen, onde está o L, ela tem as microvilosidades presentes. E você observa que a seta está apontando para uma célula bem diferente da outra, tanto que parece que está meio transparente. Essa célula é uma célula que vai secretar, uma célula de secreção, que a gente chama de célula caliciforme, tá? Tanto que ela envolve, né? No caso, você está observando que ela tem líquido, né? Então, ela secreta líquido para dentro do lúmen, né? No caso. Que ele pode ser o quê? Pode ser, no caso, muco, ou pode ser ácidos gástricos. Conforme isso, tem a célula caliciforme, também tem as células parietais, são encarregadas dessa produção tanto de muco como de ácidos gástricos, o ácido clorídrico, né, o que ajuda nos processos de digestão. Tem também outros, se você observa, tem outras células são células caliciformes, então tem muita coisa, né? O epitélio, o tecido epitelial, no caso este epitélio simples, colunar, ele é provisto por diferentes tipos de células, mas todas têm essa forma colunar prismática. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Diga. Cadê o zoom que o senhor tinha dado? Ah, tá. Pronto. Podemos falar que cada célula dessa é como se fosse pequenas bolsas elásticas, dinâmicas, tipo, fica entrando e saindo líquido ou não? Tem nada a ver. Em qual? Em cada uma É dessas que células? essa célula que está apontada, dá para ver que ela está um pouco mais gordinha Isso, que as outras. É por isso, causa do líquido. isso, que a própria célula produz. É a própria célula que produz esse fluido, né, que vai ser liberado para o interior no caso do intestino, né? Então, no caso, não entra água. É ela Não, que produz esse líquido. ela produz. Mas Ah. assim, é aquilo lá, né? A produção, do caso, se for o muco, isso vai se dar com base no quê? Você vê que do lado para cima dessa célula, ela tem tecido conjuntivo. E no tecido conjuntivo, se você se lembra que seria a matriz extracelular, ela é conformada por diferentes proteínas. Então, a célula também vai absorver substâncias necessárias para a produção, no caso, se for o muco, né, principalmente, ou se for dos ácidos. Ela pode absorver substâncias que ajudem ela a produzir aquele líquido, né, que ela contém. Nesse caso, são nessas células, né, tanto a célula caliciforme como a célula parietal. E se caso essa célula não produzir esse líquido, gera algum problema? Claro, se ela não produzir, que acontece muito, né? Porque a célula está velha, ou porque a célula sofreu algum dano, ou porque tem algum problema congênito, essa célula vai entrar em um processo de morte celular conhecida como apoptose. Ela morre, ela vai ser destruída automaticamente para gerar outra célula. Hum.
Só que aqui, isso que eu estava falando, todo esse epitélio que vocês estão vendo, ele se renova, pessoal, entre 1 a 2 semanas. Algumas literaturas falam em 1 semana ou 1 semana, mas isso depende do que a gente come também. Então, já te falo, se uma pessoa que se alimenta de bastante, né, produto industrializado, queira ou não, isso afeta muito mais esse tecido. Então, o corpo organiza uma reestruturação, no caso, uma nova camada celular em 1 semana, 7 dias. Agora, uma pessoa, no caso, que ela tem um tipo de alimentação diferenciada, né? E não é porque coma muito pouca, ou coma pouco, né? É mais pela qualidade do alimento que ela ingere. E isso já foi testado, né? Em vegetarianos, tem se falado que ela é um pouco mais esse processo de remodelação celular que acontece aí entre 1 a 2 semanas, mas também em outros tipos de pessoas, sem ser vegetarianos, né? Pessoas que são omnívoros, né? Que são carnívoros, né? Também tem tido a renovação de até 1 semana, tá? Isso não é somente do tipo de... É mais que tudo tipo de alimento que você ingere. Tudo bem? Deu para entender? Deu. Certinho. Bem, agora temos outro tipo, que é o epitélio colunar pseudoestratificado. A gente fala pseudo, né? Essa palavra aqui, esse prefixo, ele significa pseudo é falso. É um epitélio falso. É falso que estratificação. Então, tem uma falsa estratificação. Então, ele dá a entender que parece que fosse vários estratos. Lembra aquele epitélio pavimentoso que a gente viu no início, simples pavimentoso estratificado, que são várias colunas? Esse epitélio pseudoestratificado dá a entender que seria a mesma coisa, mas não é. Ele é uma simples célula colunar, só que ela está assim, todas estão como desorganizadas e uma está entrando na outra, parece que fossem vários tipos, várias camadas, mas não é não, é uma única célula, né? Então são células colunares que formando uma camada única que parece estratificada, parece que forem várias camadas, mas é uma só. Essas células estão envolvidas aonde? No trato reprodutor e no trato respiratório, né, no caso. Você observa aqui na figura, no caso, mostrando essas células. Parece que fossem várias, né, porque você vê que vários núcleos sobrepostos, né, aqui tem um núcleo, aqui tem outro, parece que fossem vários, né, se vai fazer um zoom aqui, parece que fossem vários, né, tem os núcleos aqui na parte inferior e tem também na metade. Então, a gente parece que fosse várias camadas, mas não é não, tá? Por isso se chama um epitélio pseudoestratificado. Na seta que está mostrando a parte de cima da figura, ela está mostrando ser uma fina camadinha de microvelocidades, tá, pessoal? Aí tem as velocidades presentes. E isso somente está presente aonde tínhamos falado? No trato respiratório, desculpa, reprodutor, e respiratório. Aqui estou mostrando para vocês, né, como seria no desenho, né? Vai ser mais fácil de entender, dependendo. Observa aí. Você pode ter, aqui parece que fossem várias, porque os núcleos têm em cima, embaixo, mas não é não. É só a célula que ela está entremeada no meio da outra, e aí parecesse que fosse vários, mas não é não. É somente uma célula presente, só que ela está assim um pouco mais para cima, a outra está enfiada mais lá do lado da outra, uma tampa a outra. Então tem no caso, essa característica. E se a gente se põe a pensar, no tecido respiratório acontece isso, porque o tecido respiratório ele expande, né? Quando você respira. Só que e aí estica todas essas células, estica. Aí quando você volta, respira, né? Aí as células voltam e se enrugam, né? Elas ficam enrugadas. Por isso que forma esse tecido pseudoestratificado. E se for no sistema, na parte do trato reprodutor, mesma coisa, né?
Aqui, estou mostrando, né, esse tecido pseudoestratificado prismático colunar, né, como se queira chamar, na qual nós estamos formando, são vários tipos, né? Você vê que está tudo sobreposto um do lado do outro, né, presente, parece que fossem várias camadas, mas não, é uma célula cada, tá? Aqui tem os cílios que a gente estava falando, né? Aí estamos falando do sistema reprodutor tem cílios. Esses cílios ajudam que na movimentação, no caso do muco, né? Quando tem, no caso, algo te faz tossir, te faz espirrar, né? Então, o que acontece dentro, no caso do tubo respiratório, do pulmão? Eles percebem isso e os cílios começam a empurrar para fora. E o espirro é o último mecanismo com o qual você expulsa aquilo que entrou e que provocou esse espirro, né, no caso. Então, os cílios são importantes por isso. E eles movimentam também o muco que é produzido, né, no caso, para depois ele ser eliminado, né? Se não acontecer isso, é um pouco grave, né? Tem doenças genéticas que falam sobre problemas nos cílios, no caso do pulmão, né? Aqui observamos novamente uma célula caliciforme, que parece que fossem duas, né? Mas é uma só, somente. Ela vem meia transparente porque ela tem, né, um conteúdo que vai ser secretado. Aqui do lado, esse aqui é o epitélio, né? E do lado o tecido conjuntivo, pessoal, viu? Tecido conjuntivo tem a presença de quê? De vasos, você pode ver células avermelhadas e sangue presente. No tecido epitelial tem vasos? Não. Tecido epitelial não tem vasos, tá? Ele somente tecido conjuntivo que vai ter. E isso aqui é na traqueia, viu, pessoal? O epitélio estratificado, no caso, né, são geralmente resistentes à lesão por uso e desgaste, já que imagina, né, tecido reprodutor e tecido respiratório são constantemente utilizados e fazem parte são sistemas abertos, no caso, né? Então, eles estão constantemente em uso e desgaste bastante grande. Então, por isso que esse epitélio, no caso estratificado, né? Aqui estamos falando de epitélio estratificado, viu? Já não é mais o pseudo-estratificado. Então, aqui sim, tem vários tipos de camadas. Esse sim é, observem aqui, vários tipos. Esse sim, são várias camadas de tecidos presentes. Ou seja, seria uma parede praticamente isso. Isso aqui é uma parede cheia de tijolos. É diferente da pseudo-estratificada, tá? E elas constantemente, elas estão que se renovando. Elas se renovam constantemente. Temos o pavimentoso estratificado, né? Onde temos a pele, se for queratinizado, a pele é o único tecido epitelial, no caso estratificado, que possui queratina, que é uma substância produzida pelo próprio corpo, né, pelas próprias células, que dá uma proteção, e é aquela que se encontra na parte mais externa, né, da nossa pele, que também é composto por células mortas, também. E também pode estar presente na cavidade oral. Na cavidade oral, né, o que está na parte interna das bochechas, ela tem um tecido pavimentoso estratificado, que muitas vezes quando você está comendo sem querer, você morde, né? Ixi, dá uma dor terrível. Então, tem vários tipos de pavimentoso. Então, isso aí que você se mordeu, isso vai ser renovado constantemente. Na faringe também, as pregas vocais, tem um tecido pavimentoso estratificado. Isso eu falo das pregas vocais, porque quem já alguma vez foi a um show, né, e começou a cantar todas e gritava, no dia seguinte estava rouco, né? E aí parecia, nossa, nunca vai voltar minha voz. Isso aí tem uma renovação dessas células. Esse epitélio vai se renovando porque sofreu uma agressão, que foi o fato de você gritar e cantar, né, e esforçar, além do mais, esse tom de voz, né, no caso. Mas isso se renova, você volta a ter sua pele normalmente. Isso é tecido, né, não pele. Alguém perguntou alguma coisa?
Beleza. No esôfago também presente, né? Esse epitélio estratificado. Também porque o esôfago, né? Como eu falei, ele cumpre o quê? A transferência, o transporte, no caso do alimento. A vagina também. E o ânus por questões de uso e desgaste, né? Aqui observamos, no caso, a cavidade oral interna, que é conformado, não tem queratina. Se você vê na imagem do seu lado direito, ela tem a queratina. Aqui é a queratina. Essa camada avermelhada aqui da parte de cima. Tudo isso é queratina. Então, nossa pele tem tudo isso. Se não tivéssemos isso, bicho, a célula teria que se renovar muito rápido, mas teria lesão celular, tá? Bem, então, voltamos. Dentro desse epitélio de estratificado, né, no caso, epitélio, tecido epitelial estratificado, vamos ter algumas diferenciações. No caso, uma das primeiras tem o epitélio estratificado de transição. A gente fala estratificado porque, como a Fer falamos, né, são várias camadas de células. Então, tem esse de transição. A gente chama esse epitélio de transição porque é um epitélio assim que se estica, né, no caso, bastante, se for no caso, que já que ele está envolvido nas vias urinárias, especificamente na bexiga. Então, ele é um epitélio que tem quando a bexiga está cheia, ela tem um aspecto diferente do que quando a bexiga está vazia, né, no caso. Então, ela é específica porque ela aguenta essas variações de volume, né, que tem. Tá? Na bexiga, principalmente, esse epitélio de transição está bem desenvolvido, né? No caso, se vocês observam na imagem, né? Você pode ver que está tudo assim bem desbagunçado, mas é porque agora a bexiga ela está vazia. Mas quando ela encher, é aí que você vai ver no caso, a distribuição correta desse epitélio estratificado de transição. E outra coisa também, que ela está constantemente também em renovação, já que, como eu falei, a bexiga contém, né, substância, no caso vai conter a urina, né? E a urina pode ter diferentes tipos de micro-organismos que podem afetar ou lesar essa bexiga. Então, esse epitélio também está em constante renovação. O outro tipo de epitélio que nós tínhamos falado é o glandular. Tudo que tem a ver com glândula, pessoal, você tem que lembrar que glândula secreta, ela secreta alguma coisa. Então, se for no epitélio, temos células especiais que elas secretam. Lembra aquela que tínhamos falado agora há pouco, no epitélio, no caso do intestino, que até me perguntaram, né? No caso, as caliciformes. Esse é um tipo de célula que secreta. Então, essas células glandulares produzem e secretam materiais de composição variada, tá? Como, por exemplo, né, o suor, né? Temos aí as glândulas sudoríparas, o leite, né, as glândulas mamárias, o sebo, no caso, essas glândulas sebáceas, o cerumen também é a mesma coisa, os hormônios, já isso depende de cada órgão, né, que vai produzir esse tipo de hormônios, né, imaginemos noradrenalina, adrenalina, e enzimas também, né, no caso, aí a gente estaríamos falando do intestino, né, no caso, no estômago, que produz algumas enzimas. Várias, né, na verdade. Se você observa na figura, né, podemos observar aqui, no caso com células, né, você vê esse epitélio glandular e que no interior, no caso, eles vertem essa secreção, tá? Eles são bem ordenadas. De todos os epitélios, o epitélio glandular, ele é mais ordenado porque ele cumpre outras funções, diferente das outras, que normalmente, né, proteção, suporte, mas o tecido glandular, epitelial glandular, ela é mais ordenada, já que a função dela atinge maiores funções, né? Ela tem mais coisa para fazer, então ela não pode ser assim, não tão simples quanto no caso, as outras. E dentro desse epitélio glandular, a gente podemos ter aquelas que chamamos
epitélio glandular exócrino e endócrino. Quando a gente chama exócrino é porque ela verte a secreção para fora, né, posterior. E aquela endócrina quando ela verte para dentro, para o próprio corpo. Aí vai ser tudo aquilo que falamos agora há pouco, suor, leite, sebo, cerume, hormônios, enzimas. Se você pode pensar, esses primeiros 4, o suor, leite, sebo, cerume, eles também estão falando de glândulas exócrinas. E os hormônios e as enzimas, a gente está falando de glândulas endócrinas, tá? Mas o que especificamente são essas? Se a gente for falar das glândulas exócrinas, a gente está falando de glândulas exócrinas sudoríparas, né, que a gente falou, sebáceas, pancreáticas, mamárias, do pâncreas, né, temos a formação da bile. Depois também, né, elas são de revestimento também, servem de revestimento. Elas têm um ducto que leva à superfície, no caso dessa cavidade, se for uma glândula sudorípara, né, ela está no interior do tecido e através de um conduto ela verte o suor, no caso, para a parte externa, se for na pele, né, no caso. Elas têm forma variada, podem ser tubulares, espirais, alveolares, acinares, e isso depende, né, do órgão que estiver. A gente já vai mostrar essa parte. E na parte endócrina, pessoal, já quando aparecem, no caso, essas vertem para dentro do corpo, no caso, né? Elas estão associadas com redes capilares para secretar seus produtos, tá? A gente fala também que elas parecem como excrescências porque elas se vertem, né? Elas formam como pequenas estruturas para fora do epitélio, tá? Vocês vão ver mais no exemplo próximo. Então, como que acontece? Primeiro, esse tipo de tecido glandular, seja exócrino ou endócrino, ele não aparece do nada, ela é formada através de um epitélio simples. No caso, como você pode observar, aí vai ter, no caso, a atuação, né, dos fatores de crescimento, que são específicos de cada célula, que vão começar a produzir outras células. Então, o processo de mitose celular ele é acelerado para a produção desse tipo de tecido. Então, num momento dado, você vê que ela formou aqui. Ela formou, no caso, essa vesícula, tá? Só que dentro deles temos o exócrino e endócrino. Quando a gente chama o exócrino, esse se forma e tem uma saída para fora, né? Falei que ela excreta, né? No caso, esse hormônio, no caso, essa secreção, se é suor, leite, para fora. Agora, quando é endócrino, a coisa já muda. Porque esse tecido endócrino, ele não verte para fora. Ele vai verter para onde? Para o único local que ela consegue vertir isso, que seria o quê? O sistema circulatório. Então, você vê aqui as células amarelas, aqui nessa região aqui, essas são as células endócrinas, são células de secreção, que elas vão vertir aonde? Não para fora, porque não tem nenhuma cavidade que está ligando para fora. Ela vai vertir para onde? Para os vasos, tá? Então, verte para os vasos. No caso, aí chamamos, né, do sistema endócrino. Todos os órgãos endócrinos presentes, né, no caso, como, por exemplo, a hipófise. Temos aqui no cérebro. Essa hipófise que produz um monte, que está envolvida, no caso, com a tireoide. A tireoide também, mesma coisa. Elas produzem o quê? Produzem enzimas, elas produzem também hormônios envolvidos. Então, você percebe que uma também comanda a outra, como tínhamos falado alguma vez, não sei se foi com você. No hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo é um problema, no caso da tireoide. E o que acontece? No caso, a tireoide para de funcionar, para de produzir. Aí, no caso, a hipófise, ela fica doidinha, né? Porque ela que comanda a tireoide. Então, ela percebe que a tireoide não está funcionando e ela começa a mandar a secretar no caso, um hormônio que é o TSH. Esse TSH, ele manda, tanto que quando a pessoa faz o teste, né, para ver por que está com esse problema, né, ele encontra que os hormônios, o TSH está elevadíssimo. Estamos falando 600, 400, 600.
Quando ele é bem menos, é bem menos. Aí então eles estão achando que tem um problema na tireoide, né? E a tireoide, como não consegue não está produzindo, ela para de produzir hormônios. No caso especificamente o T4. E sem o T4, ela não consegue produzir T3. E esse hormônio é muito importante no caso para o desenvolvimento fisiológico, né? Então, observa a importância dessas glândulas, desse tecido, no caso. Aqui estou mostrando, né, então, como seria esse tecido exócrino e endócrino, né? No caso, o endócrino, você vê que ele está vertendo todo, aí dá para observar bem, né, no caso, que a célula, né, cúbica, né, bem bonitinha, ela verte o quê? Hormônios, enzimas. Para onde? Para os vasos, ou para os capilares, pode ser também, tá? Para os vasos. Não esqueçamos que capilar faz parte do sistema circulatório, tá? Aqui as glândulas endócrinas, né, no caso aqui já estamos falando outro exemplo, seria do quê? Seria do pâncreas, tá? Isso aqui do pâncreas. E no pâncreas ele secreta o quê? Insulina. Então ele vai secretar essa insulina onde? Para o sangue, para os vasos, para elas, no caso, conter o excesso de glicose, né? Então imagina se tiver um problema nesse pâncreas, né? Normalmente em pessoas diabéticas acontece isso, o diabetes tipo 2, né? Principalmente, na qual isso não se produz suficiente, no caso, não produz insulina. Aí gera problemas, né? Temos também a diabetes tipo 1 e tipo 2, né, no caso. Todas elas estão envolvidas com a insulina, né? Então eles são que glândulas endócrinas, tá? Bem, e no caso nesse último slide que eu coloquei, né? A gente vai falar esse aqui, no caso, um epitélio. No caso, a gente mostra da cavidade oral, né? No caso, um epitélio estratificado, onde a gente, vou marcar aqui para vocês, até aqui é o quê? É o epitélio, tá? É o epitélio. De aqui para baixo é o quê? Tecido conjuntivo. E se for bem mais lá embaixo, é capaz que tenhamos tecido muscular também presente. Tá? E vocês percebem que como identificaríamos isso? Você vê várias camadas diferentes, né? Vários tipos de camadas, no caso desse tecido epitelial. Mas, professor, como se renova isso? Todo é a partir dessa última camada aqui, que eu estou marcando. Aí a gente encontra o quê? A lâmina basal. Essa lâmina basal é a que vai ter as primeiras células que vão começar aqui a ser produzidas. E com o passar no caso dos dias, essas células vão crescendo e elas vão subindo. E as últimas células, essas últimas camadas, já são extrato córneo, não são células mortas. Essas células mortas estão presentes, células mortas de proteção. Mas chega um momento que essas células que se iniciaram lá embaixo, né, nessa lâmina, elas vão que substituir aquelas outras. E aqui também nessa lâmina basal, imaginemos que for da pele, né? Só que aqui para ser a pele, ela deveria ter o que? A queratina presente, né, aqui fora. Elas têm o que? Os melanócitos, as células que dão a cor à pele, que produzem melanina, né, e dão essa coloração, que estão presentes aqui também. Elas são um pouco diferentes. Aqui não dá para observar muito, já que isso aqui, como eu falei, né, é o tecido da cavidade oral. Mas se for da pele, a gente consegue observar esses melanócitos.